Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano, falando de Fortaleza, no canal Russificando e também para o canal do Camarada Comissário. Hoje nós vamos falar acerca de um clássico do cinema soviético, filme muito conhecido de Andrei Tarkovsky, Stalker. Isso mesmo que você ouviu, Stalker, e não Stalker, como algumas pessoas dizem. Afinal de contas, se trata de um filme soviético e não de um filme americano ou de um filme britânico. Primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o Stalker é que ele é um filme que tem uma grande popularidade no Ocidente dentre um determinado círculo. Eu me recordo quando uma vez eu passeava com uma moça da Hungria, em São Petersburgo, e ela me perguntou se eu conhecia o Stalker. E eu disse, não, ainda não assisti. Puxa, você não assistiu ainda o Stalker? Como isso é possível? Como você que conhece a cultura russa, que tem interesse, ainda não assistiu Stalker? O que acontece é que tem muita gente no Ocidente, aliás, muita gente, principalmente aqui no Brasil. As pessoas têm uma mania terrível de achar que existe uma espécie de papa para tudo. Se você fala, por exemplo, de um universo, por exemplo, dos historiadores, tem pessoas que têm uma verdadeira idolatria pela figura do Eric Hobsbawm. Quer dizer, para o sujeito só existe Eric Hobsbawm. Ninguém no mundo conseguiu produzir um outro trabalho de relevância. Você tem um suprassumo da evolução humana exatamente na figura do Eric Hobsbawm. Se você fala da Revolução Russa, então o sujeito é Trotsky, né? O cara acredita que se trata de uma espécie de suprassumo da Revolução Russa e que ele foi lá e fez tudo sozinho, sem ninguém mais por sua própria iniciativa. Se você fala, enfim, de qualquer aspecto, e isso inclusive se refere à cultura russa, sempre esses sujeitos vão apontar uma figura, uma personalidade e achar que todo aquele universo se resume apenas àquela personalidade. E isso, aliás, você percebe até mesmo na própria política no Brasil. Não é por acaso que muitas pessoas acham que no campo da direita só existe o presidente atual, enquanto que muitas pessoas no campo da esquerda acreditam que só existe o ex-presidente. Se você tira o presidente atual, se você tira o ex-presidente, então, quer dizer, isso aí acabou totalmente. Foi tudo para o abismo. Quando na realidade a gente sabe que não é assim. A maioria dessas pessoas que idolatram o trabalho do Tarkovsky são pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, de um Alexandrov, de um Churrai, de um Mikhalkov, principalmente do pai. O filho tem alguns filmes bons. Alguns até muito bons. Para ser mais exato, um deles muito bom. São pessoas que nunca ouviram falar de um Balabanov. São pessoas que nunca ouviram falar de um Kulidjanov. São pessoas que nunca ouviram falar de tantos outros grandes cineastas que existiram na época da União Soviética. Para vocês terem uma ideia do quanto é raro material em língua portuguesa sobre o Stalker, especialmente uma crítica, se você buscar, por exemplo, no Google, praticamente não tem vídeos tratando do Stalker. Apesar disso, você vai encontrar. Mas convenhamos que quase sempre são vídeos medíocres que dão muito mais uma ênfase à questão da censura na União Soviética, pessoas que normalmente não sabem o que era o cinema soviético, como funcionava o cinema soviético e falam abobrinhas para os seus seguidores. Porque censurava, por isso e por aquilo. Isso em parte é verdadeiro. A verdade é que na União Soviética havia financiamento estatal dos filmes. Então, se o Estado dava o dinheiro, se o Estado financiava esses filmes, era absolutamente justo que o Estado também exigisse uma contraprestação, que o Estado, digamos, fizesse um certo tipo de encomenda, que ele quisesse que uma determinada ideologia fosse transmitida ali naquele filme. E qual era essa ideologia? Era propaganda comunista? Era alguém falando o tempo todo em comunismo? Não. De fato, a União Soviética chegou a produzir, inclusive em conjunto com a Alemanha Oriental, filmes sobre Marx, sobre Karl Marx. Mas quais são os grandes clássicos da época soviética? Se nós pegarmos, por exemplo, os anos 70, você tem grandes filmes como A Balada do Soldado, de Churrai,
que é um filme belíssimo. É um filme no qual a guerra mostrada ali é muito mais um pano de fundo do que um enredo em si. Não é um filme de violência. Ele tem violência, claro, ele tem tanques, tem cenas de batalha no início, mas ele é um filme, antes de qualquer coisa, sobre a bondade, sobre o altruísmo. Você tem adaptações, por exemplo, da obra de Dostoiévski, como é o caso do filme em 2 partes, Crime e Castigo, de Ulijanov, considerada a melhor que existe. De fato, eu nunca vi um ator representar tão bem o Raskolnikov quanto o ator que atua no filme do Ulijanov. Você tem filmes como O Idiota. O Idiota, que é a melhor adaptação que existe da obra O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Então, quer dizer, é um cinema belíssimo, porque na União Soviética funcionava o princípio de que quanto mais escuro é o céu, mais brilham as estrelas. Só que isso não quer dizer que outros gêneros de cinema fossem proibidos, não. Até porque na União Soviética tinha muita questão também do cinema amador. Alguns filmes feitos pela juventude comunista, por exemplo, não tinham financiamento estatal, mas ainda assim eram filmes de excelente qualidade. Até hoje na Rússia tem um diretor, eu diria até diretores, né? Porque convenhamos que o filho é mais um produtor, mas também não deixa de ser um aprendiz, que é o Chalyoppa. Chalyoppa filmou o 22 Panfilovtsev, que é um filme sobre heróis da época da Segunda Guerra, um filme feito com dinheiro de arrecadações. Ele agora está fazendo outro filme com dinheiro de arrecadações sobre a Lydia Litviak. O filme se chama Litviak, sobre a maior aviadora da Segunda Guerra Mundial. Filme também feito com arrecadações. E no qual o filho dele, que inclusive é um conhecido pessoal meu, ele é o produtor. Então, uma coisa que também marca o próprio cinema soviético é a questão da hereditariedade. Mikhalkov, por exemplo, que é um diretor contemporâneo, é filho de um grande diretor que também era Mikhalkov. Você tem, quer dizer, isso é algo praticamente passado de pai para filho. Uma pena que Eisenstein não tenha transmitido isso para as suas gerações. E sim, esse é o nome dele em russo, senhores. Eisenstein, não é Eisenstein. Eisenstein. É assim que é escrito no alfabeto cirílico, é assim que é pronunciado em russo. Mas, enfim, vamos ao Stalker. Stalker, que, a propósito, é um filme com alta avaliação no IMDb, mas um filme bastante controverso, muito controverso em vários aspectos. O primeiro deles, como eu expliquei no início desse vídeo, talvez é o único filme soviético que talvez 99% das pessoas que conhecem filmes soviéticos assistiu. É exatamente o Stalker. Ele é um filme longo, é um filme demorado, algumas pessoas inclusive acham chato. Eu já tentei exibir o Stalker para algumas pessoas aqui no Brasil, acharam o filme muito chato e saíram logo no meio da exibição. E na Rússia também não é muito diferente daqui do Brasil. O russo médio não tem nenhum interesse especial no Stalker, é um filme que não cativa para eles. Eu conheci uma certa vez um operador que estudou cinema por sua vez, trabalha como operador, e ele comenta que tem mais interesse nas ideias, na filosofia do Andrei Tarkovsky do que no próprio Stalker. Ele até chegou a dizer que não, é um filme que seria um bom filme se tivesse uma duração de talvez uma meia hora. E a grande verdade é que o Stalker é um filme que talvez você só irá entendê-lo se você assistir mais de uma vez, coisa que dificilmente alguém vai fazer, e principalmente se você ler os livros com as entrevistas sobre o Tarkovsky, se você ler sobre o Tarkovsky, se você ler o que ele escreveu, quais eram as ideias, qual era a filosofia dele. Pode ser que você vá compreender esse filme, porque a maioria das pessoas, inclusive dos próprios russos, não consegue compreender o Stalker. Há algumas críticas também, no sentido de que o Stalker ele distorceu completamente a obra dos irmãos Strugatsky.
Para quem não sabe, o Stalker é um filme baseado em uma obra que eu não sei se... Eu acredito que não existe em português, até porque no Brasil ninguém sabe quem são os irmãos Strugatsky. A grande ironia é que eu morava perto da Praça dos Irmãos Strugatsky, quando eu morava em São Petersburgo, no bairro Moscovita. O ônibus, inclusive, anuncia para você, Praça Irmãos Strugatsky. E eu fiquei curioso, puxa, que interessante, uma praça em nome de dois irmãos. Eu perguntei para a senhora que estava do meu lado, né, coisa que eu jamais poderia fazer no Brasil, porque senão ia ser acusado de assédio. Eu perguntei para ela quem eram esses irmãos Strugatsky. E ela me explicou, não, eram dois escritores soviéticos de ficção científica. Talvez os maiores escritores de ficção científica da União Soviética, apesar de que, não sei, talvez por eu desconhecer a obra dos irmãos Strugatsky, eu tenho uma grande simpatia pela obra do Ivan Yefremov, que esse eu posso ter absoluta certeza de que é inteiramente desconhecido aqui no Brasil, autor de A Hora do Touro. Bom, o certo é que os irmãos Strugatsky escreveram uma obra chamada Piquenique na Abótnia. Piquenique na Abótnia é uma obra de ficção científica na qual, em um determinado lugar, houve uma espécie de visitação extraterrestre e as pessoas vão para aquele lugar, elas se transformam em criaturas mutantes, se transformam em verdadeiras monstruosidades. O próprio Stalker, a propósito, é baseado nisso. Repare que no filme Stalker, tem uma hora que ele diz que o Stalker morreu. E o outro... Não é o Stalker que morreu. Ele diz que uma criatura, que é exatamente a criatura no qual o Stalker se transforma, morreu. E curiosamente o Stalker ele tem uma espécie de faixa em torno do pescoço dele, quer dizer, como alguém que tentou se enforcar. Só que é claro que para você entender essa relação, você precisa conhecer pelo menos um pouco da obra dos irmãos Strugatsky. Então, se você não conhece a obra dos irmãos Strugatsky e assistiu Stalker, provavelmente aquilo ali não vai fazer o menor sentido para você. Então, esse fator é outro que pesa muito também neste filme. Outra coisa, o filme é muito rico em termos de recursos cinematográficos. Ele tem algumas tomadas que são muito longas. Tem um momento em que o filme está em tons de sépia, no momento em que ele mostra o mundo dos homens. E aí ele fica colorido quando ele chega até a zona. A zona é um local cujo cenário, a propósito, foi filmado na República Socialista Soviética da Estônia. E lá tudo é colorido, porque é exatamente onde os sonhos, digamos assim, onde muita coisa acontece, onde as coisas se realizam. Uma crítica muito veemente ao Stalker é de que ele teria distorcido a obra dos irmãos Strugatsky. Isso aconteceu por quê? Porque no início, os irmãos Strugatsky, eles de fato participaram da produção desse filme. Só que, devido a uma série de problemas, o filme acabou sendo refilmado várias vezes. E depois do terceiro cenário, depois da terceira tentativa, a história já não tinha mais nada a ver com o Piquenique na Abótnia, dos irmãos Strugatsky. E os próprios irmãos Strugatsky já não faziam mais parte do filme. Numa dessas filmagens foi perdido o rolo em preto e branco, no outro, o segundo operador ele simplesmente não conseguiu trabalhar com o Andrei Tarkovsky. Foi feita uma terceira tentativa e foram feitas, na realidade, várias tentativas para que esse filme saísse. É por isso que você percebe algumas inconsistências nele. Foi um filme que realmente ele deu muito trabalho, um filme que também não houve, digamos, um grande incentivo do Estado, porque o próprio Estado não tinha tanto interesse em obras também de ficção científica, e isso, aliás, se aplica não só à cinematografia russa, como também à literatura. O Yefremov, por exemplo, é um autor que ele até gerou desconfiança por parte do poder soviético. O poder soviético, infelizmente, ficava muito a dever nesse aspecto cultural. Os autores queriam escrever sobre ficção científica, eles praticamente não tinham espaço, tinham que se virar sozinhos, digamos assim. Um fato interessante, para quem não sabe, é que o Tarkovsky,
ele, apesar de ser um homem agnóstico, ele acreditava muito no poder das ideias. E durante as filmagens do filme, ele sempre insistia, ele sempre cobrava dos atores que lessem o Novo Testamento, o Evangelho, antes deles partirem para a atuação. Então, o filme ele apresenta também alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, o fundo musical dele, referências, né? Reconstrução, digamos ali, de cenas da arte. Tem um momento, por exemplo, em que uma mulher ela se deita e se contorce histericamente no chão, com os braços levantados e, digamos, como se diz no popular, com os faróis acesos. Aquilo ali é uma referência clara a uma famosa pintura chamada Vênus em Roto. Vênus em Roto, ou seja, Vênus na Grota. É uma pintura, uma obra de arte muito famosa, na qual você tem exatamente a Vênus, ela completamente desnuda, com os braços erguidos e com os seios à amostra. No caso do filme, uma vez que no cinema soviético eles evitavam a nudez, como você não tinha pornografia, como você também não tinha um palavrão, então o que acontece? Ele colocou a atriz com um vestido e você percebe que ela não está usando nada por baixo do vestido e ela ao mesmo tempo se contorcendo no chão. Quando ao mesmo tempo você tem, a propósito, a ópera Tannhäuser tocando como fundo musical. Quer dizer, vejam só que bonita a referência artística que ele faz. Então esse é um aspecto do Stalker. Um outro aspecto marcante. O filme começa em preto e branco. Quando você assiste a primeira parte do filme, ele é todo em preto e branco. E por quê? Porque o Stalker ele é, na realidade, uma fábula. O próprio Tarkovsky se pronunciou a esse respeito. Exatamente por isso ele acabou tomando a, digamos, liberdade poética para fugir da obra original dos irmãos Strugatsky. Aliás, o próprio nome que ele pensou para o filme era a máquina dos sonhos. A máquina dos sonhos. Mas ele depois acabou repensando e deixou como Stalker, exatamente em razão de um dos personagens. E o que é o Stalker? Por que ele tem uma parte preta e branca e uma parte colorida? Porque aquela parte preta e branco representa o mundo material, o mundo do progresso tecnológico, o mundo do qual nós fazemos parte. Enquanto que o momento colorido é o quê? Quando você chega na zona, tudo ali é colorido. Por quê? Porque a zona é exatamente onde tudo acontece, onde tudo se realiza, onde os sonhos se realizam, onde você tem o poder das ideias, onde você tem o mundo do idealismo. Então, é por isso que ele faz esse contraste no filme. Um momento você tem em tons de sépia, preto e branco, e no outro momento você tem um local colorido. Nessa zona você tem dois personagens marcantes, três personagens marcantes, aliás. O Stalker, no caminho, ele conhece, sabe onde tem as ciladas, por onde eles devem ir, e ele menciona que é absolutamente comum as pessoas irem até a zona e nunca mais voltarem. E você tem outros dois personagens que são chamados pelas suas profissões, que é o escritor e o professor. Lembrando que professor aqui não é aquele professor da escolinha do professor Raimundo, professor do seu colégio. Professor é um altíssimo grau, era e é ainda hoje na Rússia, altíssimo grau acadêmico na União Soviética. Quando na União Soviética você estuda para se formar, depois você estuda para fazer um mestrado, depois você estuda para uma coisa chamada aspirantura, quando você aspira a ser um doutor. Se o seu doutorado for aprovado, você se torna um doutor. Depois de ser doutor, você se torna um pós-doutor, que é o que eles chamam de Doctor Nauki, quer dizer, doutor de ciências. Depois ele se torna um professor e, dependendo das relações que ele tem com o Estado, ele se torna um acadêmico, quer dizer, um altíssimo grau.
você tem toda essa hierarquia na academia soviética e mesmo hoje na academia russa. Então, quer dizer, você tem ali um personagem altamente qualificado, que é exatamente o professor. O professor que representa o quê? Representa a ciência. Ele representa a ciência ao mesmo tempo que o escritor representa o quê? Ele representa a arte. Exatamente por isso você tem um escritor que no filme é um escritor fracassado e vai para a zona exatamente em busca de inspiração. O Stalker, ele é um filme que ele é na realidade uma fábula. Ele é uma fábula que trata de uma realidade terrível, de acordo com a filosofia de Andrei Tarkovsky. Qual é a filosofia dele? A filosofia dele é a filosofia de que a humanidade, em algum momento de sua história, errou e que, noutro determinado momento, ela vai pagar muito caro por esse erro. E qual foi esse erro? Foi a humanidade ter abandonado o mundo da fé, o mundo das ideias, do idealismo e abraçar o progresso técnico-material. O Stalker trata exatamente disso, do infortúnio que é o mundo material. Se vocês acham que esse vídeo aqui está longo, em russo você encontra vídeos com mais de 2 horas dissertando sobre Stalker. Por enquanto eu vou parar essa gravação e, posteriormente, trazer mais fatos interessantes sobre esse filme que é considerado um cult, não só aqui no Brasil, como também na Rússia. Continue acompanhando o nosso canal Russificando e o canal do Camarada Comissário.